Eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, são alguns slides do acompanhamento das finanças da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós iniciamos agora um pouco mais de um ano, em parceria com o Sindirrede, um boletim bimensal em que nós atualizamos os dados com relação para Belo Horizonte, com uma ênfase naqueles que interessam mais diretamente à educação. Então, agora é um momento propício para mostrar esses números, que vocês vão ver, eles são surpreendentes, porque saiu nos últimos dias mais um boletim da Prefeitura de Belo Horizonte, e agora nós temos os dados atualizados com relação a 6 meses. Portanto, já muito próximo, né, da data atual. Todas as informações que vão aparecer aqui, nenhuma foi estimada pelo Instituto, então eu faço sempre questão de ressaltar. Então, são dados fornecidos pela própria Prefeitura aos órgãos do governo que são responsáveis em fiscalizar e acompanhar esses dados. Nós só organizamos as informações de uma maneira mais simples, acessível e analisamos o que significa esses números. Belo Horizonte é uma prefeitura que tem uma característica muito particular. A economia do município de Belo Horizonte ela é muito favorável em relação aos demais municípios do país. Nós não podemos deixar de levar em conta que Belo Horizonte é capital de um dos maiores estados do país, né? Na verdade, se pegarmos a quantidade de municípios e extensão é até maior, uma quantidade grande de recursos aflui para Belo Horizonte. Então, só para dar um exemplo para vocês, inúmeras empresas espalhadas pelo interior de Minas Gerais, elas têm sede em Belo Horizonte, então contribui para a economia do município e tem uma situação que é confortável em todos os aspectos. O que nos surpreendeu é que era de se esperar que, diante da pandemia, existisse uma crise nas finanças do município, ou ao menos uma redução na sua arrecadação e tudo mais. E, para nossa surpresa, em nenhum dos relatórios que foi publicado esse ano, nem no primeiro bimestre, nem no segundo, nem no terceiro, ou seja, nos 6 primeiros meses desse ano, não se verificou queda alguma. Aí a gente tem uma informação que mostra a arrecadação da Prefeitura de Belo Horizonte. A linha azul, a gente tem a arrecadação total da Prefeitura de Belo Horizonte nos 6 primeiros meses dos respectivos anos. Então, nós temos aí 6 bilhões e meio, que é a primeira metade de 2020, os outros 6 bilhões é a primeira metade de 2019, então sempre comparando com o mesmo período do ano anterior, para ter um critério razoável aí de aferição. A gente pode ver que no primeiro semestre de 2019, a arrecadação total da Prefeitura de Belo Horizonte foi de 6 bilhões e 22 milhões de reais, enquanto no primeiro semestre desse ano foi de 6 bilhões e 542 milhões de reais, ou seja, mais de meio bilhão de crescimento. Podem acreditar, nos primeiros 6 meses da pandemia, a arrecadação total de Belo Horizonte cresceu. Embaixo, a gente tem aí, em vermelho, é uma das receitas, porque uma receita total, como a gente está vendo em azul, ela se constitui de outras receitas. Então, nós temos em vermelho a receita por impostos e transferências. Essas são a parte dessa receita que está em azul, que é apenas com transferências, que normalmente são transferências da União, algumas do Estado, e impostos fixos. Nós podemos dizer que é importante essa receita, só para vocês entenderem, que o piso da educação, por exemplo, de 25%, ou segundo a lei orgânica, de 30%, ele incide sobre a receita por imposto e transferência. As pessoas acham que a prefeitura tem a obrigação, segundo o piso constitucional, de gastar 25% de sua receita total com a educação, ou segundo a lei orgânica do município, 30%, mas não é do total da receita, é só dessa receita que está em vermelho, que é mais ou menos a metade, que é a receita por imposto e transferência. Receita por imposto e transferência também cresceu de maneira significativa. A gente pode ver aí que ela foi de 3 bilhões 283 milhões para 3 bilhões 666 milhões. Aí, para a gente ter uma ideia mais clara, porque é óbvio, né? A gente tem inflação. Então, às vezes a receita pode crescer, a arrecadação pode crescer, mas cresce menos do que a inflação do período. Então, não seria um crescimento real. Só que no caso de Belo Horizonte, não. Nós podemos ver em vermelho a inflação, né, medida pelo INPC. Então, o crescimento da receita total do município é quase 4 vezes maior do que o crescimento da inflação. Então, o crescimento real, como a gente chama, de mais de 6%. Isso significa que a prefeitura pode ampliar os seus gastos em mais de 6%, ou em 8%, né? Em todos os setores que ela investe, sem nenhuma exceção, que ainda assim ela tem arrecadação para bancar. Muitos podem pensar o seguinte, falar, não, tudo bem, mas uma parte dessa arrecadação, a mais que a prefeitura teve, é devida em função de novos repasses que estão acontecendo em função da situação da pandemia. E, de fato, esses repasses existem. E aí pode-se pensar, não, mas tem arrecadação, cresceu, mas o gasto, os investimentos
investimentos também cresceram. Por exemplo, investimento em saúde, em todas as situações de contenção à pandemia, incentivos ao pequeno e médio comerciante, por exemplo, tiveram que fechar seus empreendimentos, em auxílios os mais diversos, né? Então as pessoas podem pensar, cresceu a arrecadação, mas aumentou muito mais os gastos e investimentos em função das medidas da pandemia. Acontece que, no primeiro semestre desse ano, também cresceu o superávit da prefeitura. O que é o superávit? São as sobras. Então, cresceu em mais de 300 milhões o superávit da prefeitura, nesse ano de 2020. Então, ela não apenas a receita cresceu em cerca de 500 milhões, ou R$500 bilhão, como o superávit dela também cresceu. Ou seja, não é verdade que esse recurso, sobretudo o recurso a mais que a prefeitura teve com a ampliação da sua arrecadação, foi investido em áreas, em particular em áreas para mitigar gastos da pandemia, porque o superávit dela é maior ainda do que o ano passado. O superávit é 300 milhões a mais do que o ano passado, e é maior do que qualquer um dos outros 3 anos. Poxa, mas não está gastando mais com servidores, né? Não está gastando mais com o pessoal, principalmente os profissionais da saúde, né? Os enfermeiros, os médicos e etc. No montante, ele gastou menos com servidor esse ano. O gasto com o pessoal no primeiro semestre de 2020, ele ficou em 40,48% da receita corrente líquida. Ano passado, no mesmo período, foi 42,88%. Em 2018, no mesmo período, foi 43,88%. A gente é o terceiro ano seguido, considerando só o primeiro semestre. Os investimentos com o conjunto do pessoal, ele caiu. Só para vocês terem uma ideia, existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita esse investimento em pessoal. Esse limite absoluto ele é de 54%, no caso do Executivo, e no limite prudencial, onde a Prefeitura já tem algumas restrições, é de 51,3%, que está em vermelho nesse gráfico. A Prefeitura de BH gasta 40,48%, ou seja, ela gasta mais de 10% a menos do que ela poderia investir, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal permite. É uma das situações mais confortáveis dos principais municípios do Brasil. Inclusive, Belo Horizonte está no ranking que nós lançamos no nosso anuário estatístico, que está no site do Laes, considerando todas as capitais do Brasil e os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, Belo Horizonte está nos primeiros lugares como os municípios que menos investem em servidor. Agora, o que é mais impressionante é que no primeiro semestre desse ano, o gasto em pessoal, percentualmente, ele reduziu. Ele caiu de 42,88% para 40,48%. Então, mesmo possíveis ampliações de investimento em pessoal em função da pandemia, não foram suficientes para fazer o gasto com o pessoal crescer. Pelo contrário, ele reduziu. Então, a prefeitura não só arrecadou mais, como ela está gastando menos. A prefeitura está aproveitando a pandemia, podem acreditar, para economizar e não para investir em serviços essenciais como é saúde e educação, e, por exemplo, saúde, como tanto pede a nossa realidade atual e a situação que a gente está vivendo nesse período de quarentena, de pandemia e tudo mais. Aí nós chegamos, então, no investimento na educação. Veja, se os investimentos em pessoal, no geral, o conjunto dos servidores, incluindo todas as áreas, caiu, onde está a saúde, né, que a gente merece se imaginar que deveria ter multiplicado os gastos na saúde nesse período, vocês imaginem o gasto na educação, só na educação em particular, né? Então, aí ele despencou mesmo. Tem a queda não só percentual, como uma queda absoluta. Então, só para a gente entender, aqui em azul, nós temos todos os gastos em educação básica, que é o número que é utilizado, inclusive, para calcular o piso constitucional. Então, a gente pode ver que ele caiu aqui de 689 milhões, que é em 2018, no primeiro semestre, para 629 milhões, ou seja, caiu em termos absolutos. E o gasto com o pagamento dos profissionais de educação, os investimentos nos professores, esse despencou, literalmente. Terminou o primeiro semestre de 2018 em quase 400 milhões de reais. O primeiro semestre desse ano ficou em 300 milhões de reais. 300 milhões de reais, 183 mil. Então, foram investidos 100 milhões de reais a menos, em termos absolutos, com pagamentos profissionais do magistério, nos professores, em educação, no primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Tá, já? Num contexto em que a arrecadação cresceu, o superávit cresceu e o gasto com o pessoal, no geral, caiu. Está aí o gasto percentual na educação. Esse percentual é medido em relação à receita por impostos e transferência, que é aquele pedaço da receita em vermelho que a gente viu lá no primeiro slide. Tá, já? Ele ficou, no primeiro semestre desse ano, em 17,17%. Ano passado, no mesmo período, era 20,98%, praticamente 21%. Então, uma queda percentual bastante expressiva, quase 4%. Né? A gente pode ver aqui em vermelho que o piso constitucional de 25%
está bem abaixo, e o piso, a lei orgânica municipal, seria 30%. Mas ainda assim é importante deixar claro que só esse dado não descaracteriza o não cumprimento do piso constitucional, porque ele tem que atingir 25% em dezembro, considerando os dados consolidados do ano inteiro. E aqui nós estamos vendo dados até metade do ano, ok? Para pegar a informação mais recente que a gente tem em relação a 2020. Então, esse percentual, ele deve aumentar até dezembro, porque, sobretudo com as finanças de finais de ano, 13º e tudo mais, tende a crescer um pouco. Agora, é muito provável que Belo Horizonte termine em dezembro desse ano, se nada for feito, abaixo do piso de 25%, que dirá a lei orgânica de 30%. Ok? Porque ano passado ela ficou em cima dos 25%. Com relação à lei orgânica, ela já está ilegal. E com relação ao piso constitucional, ela tem grandes chances de terminar na ilegalidade no final desse ano. E aqui, só deixando claro, viu, gente, nós gostaríamos de pegar esses dados de investimentos em pessoal na educação com relação a todos os profissionais da educação e não só os professores. Mas, infelizmente, a única informação que está disponível é a dos professores, porque existe uma lei que diz que o Estado tem que gastar pelo menos 60% do Fundeb bruto com professores. Então, a prefeitura é obrigado a mostrar o quanto ela gasta com professores para mostrar se ela está ou não cumprindo o piso de 60%. O piso, com relação à remuneração de professores, ele é de 60% do Fundeb bruto. Esse piso ele é baixíssimo, podem acreditar nisso. O Fundeb não é a grana toda que muita gente acha que é. É claro que não renovando o Fundeb é um desfalque enorme para as finanças dos municípios. Nos anos anteriores, Belo Horizonte estava muito tranquilo nesse piso, né? Não porque a situação era boa com relação aos professores e sua remuneração, mas porque o piso é muito baixo. Então, Belo Horizonte teve aí, no primeiro semestre de 2017, 81% do Fundeb bruto investido nos professores. No primeiro semestre de 2018, 98%, depois 97% em 2019. E em 2020, literalmente, despencou. Caiu para 63%, arredondando aí 64% do Fundeb bruto investido em professores. Então, agora, Belo Horizonte está muito próximo de não cumprir esse piso, que já é muitíssimo baixo. Então, o repasse do fundo bruto do Fundeb, ele cresceu nesse último ano, nesse último período. Ele foi de 408 milhões de reais, que tinha sido o valor do primeiro semestre de 2018, para 469, um crescimento de mais de 50 milhões no Fundeb bruto. Nós podemos ver aqui em amarelo, tudo aí que está em amarelo, que todas as receitas e fontes de arrecadação da Prefeitura de Belo Horizonte cresceram nesse período muito acima da inflação. Então, só para dar um exemplo, como eu já mencionei antes, a receita total cresceu 8,6%, mas se considerarmos desde 2017, ela cresceu 26%. E a inflação ficou em 9% nesses 3 anos, em 9%. O que está em vermelho, gente, é o que cresceu abaixo da inflação, né? O que está em vermelho tem coisa que até caiu mesmo, em termo absoluto. A gente pode ver que o que caiu foi investimento em educação, investimento com os professores, investimento em pessoal, isso foi o que caiu. Já para onde está indo essa receita e superávit? Só em contratos com terceirizadas na educação, nós identificamos os contratos que estão registrados no portal Transparência da Prefeitura de Belo Horizonte, um aumento de R$500 milhão, ok? Só no ano de 2019, só na educação, ok? Não nos outros demais setores. Então, para a gente ter uma ideia de para onde escoa esse recurso, para que tipo de parceria que escoa esse recurso. O que caiu e o que ampliou na arrecadação da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente pode ver que tem efeitos da pandemia, sim. Né? O que está em vermelho é o que a arrecadação caiu nesse último período. Mas é importante destacar que, por exemplo, se a gente computar o total de impostos recebidos pela Prefeitura no primeiro semestre desse ano, caiu menos de 0,5%. É uma queda, é o primeiro item em vermelho. Ficou quase estagnado, na verdade. Só que as transferências cresceram bastante. Então, a gente tem crescimento nas transferências aí, que vai da casa dos 15%, dos 20%, resultando, no caso das receitas primárias, um crescimento superior aos 10%. Né? A gente pode ver o Fundeb lá embaixo, transferências do Fundeb cresceram 15%. E tem também outras transferências correntes, que aí sim entra fontes de arrecadação que estão mais ligadas ao contexto da pandemia, e o crescimento é ainda mais exorbitante, né? Na casa dos milhares por cento, porque foi uma fatia de recursos destinada à pandemia. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte
eles fazem campanha para dizer que houve queda da arrecadação, porque eles simplesmente estão tirando fora as transferências governamentais que ocorreram em função da pandemia. Então, conclusão, apesar da crise em função da pandemia do Covid-19, houve crescimento das receitas da prefeitura muito acima do índice da inflação do período. A gente viu a receita total cresceu mais de 8%, enquanto a inflação ficou em pouco mais de 2%. Houve redução dos gastos com o pessoal, já indicando que os recursos extras não estão sendo direcionados aos servidores, incluindo aqueles da saúde. A prefeitura está economizando com a pandemia. Eu quero deixar isso muito claro. Prova do que foi dito acima é que o superávit orçamentário atingiu o mais alto nível dos últimos anos e que não foram investidos em todo o primeiro semestre desse ano, que já abarcou aí 4 meses da crise envolvendo a pandemia de coronavírus. A queda na educação foi drástica, não apenas em termos absolutos como relativos. O montante investido em professores foi 1/4 menor que aquele registrado no período do ano anterior. Das fontes de recursos da prefeitura, aquela que mais cresceu foram as transferências, porque seguindo os critérios da própria prefeitura, o quadro é de redução geral dos investimentos, redução geral dos investimentos nos servidores, ainda que haja ampliação da arrecadação e do superávit orçamentário da prefeitura nos 6 primeiros meses desse ano. Qual que é a lógica disso? De se fazer caixa, de ter essa condição abastada e de falar para a gente, para nós servidores, para a população, não tem condição aqui. A meta é manter o salário em dia. O Estado não faz isso, a prefeitura vai fazer. É uma ótima questão. Na verdade, se indica que as prioridades da prefeitura são outras. Primeiro, só esclarecer uma coisa. É natural que se faça um caixa. Por quê? A arrecadação ela tende a ter um ritmo regular ao longo do ano. Tem variações, mas a tendência é um ritmo mais ou menos regular. Então, a arrecadação dela tende a ser maior um pouco no início do ano e os gastos, os investimentos, tendem a ser maior no final. Então, é normal que exista um caixa, ok? Porque para chegar no final do ano, e aí você tem o recurso necessário para cumprir com aquelas obrigações. O que não é normal é que, no contexto de pandemia, esse caixa se amplie. Isso deixa claro que os investimentos necessários durante esse período da pandemia não é a prioridade, em todos os sentidos. Eu me refiro tanto aos investimentos que diz respeito ao combate direto à pandemia, em saúde e tudo mais, quanto, sobretudo, dos trabalhadores, que nesse período foram obrigados a paralisar suas atividades, mas necessitam, evidentemente, da sua remuneração, não foram os produtores da pandemia e quem esse recurso deve recorrer. Então, ele economiza recursos e esses recursos, ao serem economizados, eles só têm um único destino, é depois em ser gasto em compras em parcerias público-privadas, das mais distintas naturezas. Não tem como eu falar qual vai ser aqui de maneira genérica, porque ele pode ser aplicado em todos os aspectos imagináveis. E a prefeitura parece estar aproveitando esse período para garantir uma sobra extra em relação a esses recursos extras que ela possui. Temos 6 meses de dados, pegando aí 4 meses de pandemia. Então, esse recurso, ele não foi utilizado. Se ele não foi utilizado, óbvio que eu não estou dizendo na sua integralidade, na sua maior parte, nem com os servidores que estão atuando, estão paralisados em função da situação, nem em compra de materiais, ele está sendo reservado e certamente o seu destino não será o combate à pandemia. Só mais uma informação para vocês terem ideia. No início da pandemia, nas primeiras semanas, e aqui eu não trouxe as informações no slide, já é um pouco mais antigo, a prefeitura chegou a anunciar uma cestas básicas que ela ia distribuir. Ela anunciou a quantidade de cesta básica, o número, o volume e o custo, quanto que ela tinha investido nessas cestas básicas. Quando a gente foi olhar, o que ela estava gastando com essas cestas básicas era o mesmo valor que ela estava economizando em relação à merenda escolar. Então ela não estava gastando um centavo a mais. Ela simplesmente usou o dinheiro que era utilizado na merenda escolar para entregar aquelas cestas básicas. Então essa coisa pode dar aparência de que a prefeitura está gastando mais, está investindo mais em função da pandemia, quando na verdade não está. E ela está, onde ela está precisando de aumentar recursos, por exemplo, contratando mais médicos de maneira temporária, mais enfermeiros de maneira temporária, ela está compensando isso, tirando das outras áreas, acabando revendo a questão das dobras, dos contratos, das extensões de carga horária de trabalho, dos professores que são contratados até o final do ano, da fatia da remuneração que tem a ver com a formação. Então, todos esses cortes, ela está bancando o aumento do investimento temporário em saúde com esses cortes. Por que eu posso afirmar isso categoricamente? Porque não fosse esse caso, os gastos com o pessoal tinham aumentado. E tanto que isso não é arbitrário, que o tamanho da economia dela, só com os professores da educação básica do município, foi de 100 milhões nos primeiros 6 meses. Os cortes aconteceram também nos terceirizados. Parece que a PPH ela reviu o contrato com a MGS. Isso assusta muito os nossos companheiros aí. Também que tem os piores salários. Eles passaram a não receber o ticket, que representa cerca de 40%
né, dos valores que eles recebem. Tem uma outra pergunta aqui. A Grace Perdigão, ela diz o seguinte: mas o caixa não teria por finalidade de ser usado em caso de situações extremas? Só mais uma aí, você responde em bloco. Essa coisa de elocubrar, a Rosemary também, ela coloca isso. Está incluído nos contratos terceirizados a parceria da PBH com a Google, né? Porque a gente tem visto aí também que está havendo uma série de contratos para formação na EAD para os professores, né? E aí a pergunta da Diana, pra vocês verem, obrigada pelos esclarecimentos, esclareça melhor esta queda de remuneração dos salários dos professores em relação ao Fundeb. Aí você fica à vontade aí para comentar essas questões. Tá, joia. Então, com relação ao caixa da prefeitura, viu, gente? Esclarecendo. O caixa é o conjunto de recursos que a prefeitura tem disponível no seu caixa. Não interessa o destino exato que ele vai ter em um determinado momento. Qualquer quantidade de recursos que a prefeitura tem, que ela ainda não gastou, que ela não investiu, faz parte do caixa da prefeitura. Evidentemente que dentro de um caixa, você tem que ter uma reserva de contingência, por exemplo, que diz respeito a necessidades de gastos imediatos, imprevistos e tudo mais. Uma parte nem é reserva de contingência, uma parte, como eu falei, é simplesmente readequação financeira, pelo fato de muitos impostos serem majoritários no início do ano e de mais investimentos serem necessários no final do ano. Mas não é isso central aqui. Eu não estou questionando o fato da prefeitura ter um caixa. É normal que ela tenha um caixa, tanto por reserva de contingência, tanto em função do fato de que ela vai ter que investir mais no final do ano. Porque, como eu falei, mais impostos ela recebe no início e tem mais gastos no final. O que eu estou chamando a atenção é que esse caixa aumentou em 30% em relação ao ano passado, num período onde nós vivemos por uma pandemia e tantos os servidores do município quanto a população no geral dependem de socorros os mais diversos, tanto relacionado à área de saúde como de assistência financeira, para tornar a própria quarentena viável. Por exemplo, a gente está num cenário agora que a maioria das pessoas estão ficando contra a quarentena. Por quê? Porque não tem elas não recebem as condições que permitem a elas estar em quarentena. Com relação ao piso do Fundeb, é o seguinte: todo piso, ele é um piso em relação a alguma coisa. Então, vai ser 25% precisa ser gasto na educação. Mas 25% do quê? No caso do piso da educação, é um pedaço da receita, a receita por imposto e transferência, tá joia? Só um pedaço. No caso dos professores, o piso é calculado em função à arrecadação bruta do Fundeb. É 60%. Se o Fundeb enviou 100 milhões, aqui é só um número hipotético, 60 milhões, no mínimo, tem que ser investidos com os professores do ensino básico. É um piso constitucional pré-estabelecido. Qual que é o problema? Esse piso ele é tão baixo que praticamente ele não deixa de ser cumprido em lugar nenhum. 60% Fundeb é muito pouco. Só que a prefeitura cortou tanto nesse ano, mas cortou tanto, que ela está correndo risco até de ficar abaixo do piso constitucional do Fundeb. Okay? Então ela está atualmente, a gente viu nos slides, salvo engano, 63 e alguma coisa por cento, que é 63% que ela recebeu do Fundeb, ela investiu com os professores. E o mínimo é 60%. Só para a gente ter ideia, ano passado, no primeiro semestre, foi 97%, 98%. É normal ser mais de 100%. Em muitos municípios, o que ele investe em professores é mais do que 100% da receita bruta do Fundeb. Então, determinou 60% do quê? Do bruto do Fundeb, só para determinar qual é o critério para o estabelecimento do piso. Mas esse piso é tão baixo que só Belo Horizonte mesmo para conseguir descumpri-lo, porque eu já vi vários municípios e estados, nos estudos que a gente fez, que não cumpre o piso constitucional da educação. É muito comum. Aqui o estado de Minas Gerais ficou sem cumprir o piso de 25%. Agora, dos 60%, eu nunca vi um caso de um município que nunca cumpriu. Belo Horizonte está próximo disso, porque investiu 63%, 64% e do Fundeb o piso é de 60%. Seguinte, poderia falar sobre a transferência de recursos para a iniciativa privada, tendo em vista as OSCs? Com relação a 2020, a gente não tem esse mapeamento. Nós fizemos um mapeamento com relação às organizações da sociedade civil, né, as OSCs, e também com relação às parcerias públicas-privadas, em março desse ano. Terceirização também é um dado que nós ainda não conseguimos a informação relativa a esse ano, porque são publicadas em um relatório anual. Então, no último estudo que nós fizemos para o Sindirrede, nós mostramos esses gastos tanto com relação às OSCs, né, as organizações de sociedade civil, tanto com relação às parcerias públicas-privadas. Então, eu vou passar os números exatos aqui para vocês.
a gente mapeou com relação a contratos terceirizados. Tem ideia, em 2018, na educação foram feitos 45 contratos, em 2019 foram 68. Desses 45 contratos de 2018, totalizam 453 milhões de reais. Os de 2019, os 68, totalizam 1 bilhão e 26 milhões de reais. No estudo que nós já entregamos ao Sindirrede, mostra todos esses contratos e os valores. E lá também nós analisamos os dados da MGS, dos terceirizados, mas sempre com relação ao ano anterior, porque ainda não temos a informação relativa a esse ano, correto? São esses projetos que são feitos com a prefeitura através de organizações sem fins lucrativos. É difícil de avaliar individualmente cada um desses projetos, porque eles têm as características as mais diversas, né? Então, não quero fazer um julgamento aqui geral, tem casos mais distintos que se encaixam nas OSCs, mas, evidentemente, é muito estranho quando a gente verifica na curva que nós mostramos o tamanho da evolução do crescimento desses projetos, né? A maioria deles são feitos com associação privada. A gente já teve mais de 2.410 projetos que foram feitos aí ao longo do último período, sendo que a curva de crescimento é exponencial. Em 2019, terminou com quase 400 projetos. E a fatia da receita que é direcionada para isso aí, só no diário, no DOM do município, de 2019, 875 milhões de recursos liderados com OSCs, ainda que alguns deles para um período maior que um ano. Então, não significa que todo esse recurso foi gasto em um ano, só que muitos projetos aprovados em anos anteriores também têm validade para o ano de 2019. Se a gente quiser ter uma ideia do que vale isso, basta lembrar que foi gasto no primeiro semestre desse ano 300 milhões com todos os professores do município. Se a prefeitura quisesse, em quantos por cento poderia ser o aumento de salários para os servidores? Você consegue fazer uma estimativa? E veja, essa pergunta nem sempre é fácil de ser respondida. Vou dar até um exemplo para vocês. Primeiro, eu não acho que os limites estabelecidos constitucionalmente devem ser usados como parâmetros absolutos, ok? Quero deixar isso muito claro. Então, por exemplo, tem município que está o limite da lei de responsabilidade fiscal estourado. Então quer dizer que não pode dar aumento nenhum. Nós do LAESE não partimos dessa premissa. Nós até indicamos qual que é o limite, por que está estourado. Não é inadmissível em diversas situações que os trabalhadores passem pelas condições precárias que passem, pelas situações que passem, e, sobretudo, um limite de responsabilidade fiscal, que é um limite que limita os investimentos em pessoas. Se a gente parar para pensar, tudo é gasto com pessoal, né? Não tem nada que não é gasto com pessoal. Tudo é feito por pessoas. Inclusive, qualquer máquina, qualquer coisa que a gente utilize são feitas por pessoas. Então, quando o governo criou lá em Fernando Henrique Cardoso a lei de responsabilidade fiscal, ela só estava dizendo o seguinte: 40% do recurso tem que ser destinado à dívida ou tem que ser destinado à iniciativa privada. No caso de Belo Horizonte, a dívida não é problema, porque a dívida de Belo Horizonte é irrisória. A dívida é um problema para o Estado de Minas Gerais, é uma dívida alta, e é um problema para a União, para o governo federal. Mas é outra conversa, que eu não vou entrar aqui. Então, essa lei, para começo de conversa, está muitíssimo equivocada. Agora, em Belo Horizonte, a situação é tão confortável que, sinceramente, eu vou jogar a real. Qual que é o limite que existe? O da lei de responsabilidade fiscal. O que a lei de responsabilidade fiscal diz? Pode ser gasto 54% com o pessoal. A prudencial, se a gente quiser ser mais prudente, né, diz pode ser gasto 51,3%. Tá joia? 51,3%. Quanto que é gasto hoje? Pouco mais de 40%. Você sabe o que significa 10% da receita corrente líquida, que é o que está sobrando aí com relação à lei de responsabilidade fiscal? É mais de 1 bilhão. 1 bilhão por ano é mais do que o necessário para pagar todos os professores da rede pública de educação municipal. Entende? E são 300 milhões que o governo gasta? Nos 6 primeiros meses desse ano. Isso, nos 6 primeiros meses desse ano foi 300 milhões. Se a gente fizer uma projeção aí, colocando um acréscimo de 13º, se a gente colocar 700 milhões no ano, o que sobra com relação à lei de responsabilidade fiscal é mais de 1 bilhão. O que sobra nesse sentido, poderia ser gasto e não estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Não quer dizer que eles gastam com contratos terceirizados, né? Eles gastam com OSCs e etc. Então, legalmente, o espaço é muitíssimo amplo. Depende do interesse da prefeitura em fazê-lo. Depende de qual que é o projeto político da prefeitura, né? Depende do que eles querem com relação à educação pública e aos professores da rede. Né? Então, é muito mais por essa linha, não é uma questão de limite orçamentário. Se você pegar os índices do PIB, do IBGE, que saíram no início do ano, você vai ver que a fatia de participação do Estado na economia brasileira não reduziu, ela aumentou no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, não houve redução do Estado. Agora, quer dizer o quê? Que a educação melhorou?
Não, a educação reduziu. A saúde pública melhorou? Não, a saúde pública reduziu. Só que aumentou os gastos com as Forças Armadas, que hoje são bastante significativos. Aqui eu estou com esses dados aqui na minha frente, inclusive, agora. Os gastos em segurança, né, com as Forças Armadas, cresceu de 2,69% para 2,87%. No judiciário também cresceu. Na dívida pública também cresceu. Então, o que existe, na verdade, não é redução do Estado. Eu entendo a população que quer menos Estado no seguinte sentido: os impostos são muito altos, e são mesmo. Cada produto que você compra ali, 20%, 30% dele é imposto. Não é nem o IPTU, essas coisas. Qualquer coisa que a gente compra tem imposto. Agora, a questão é para onde vai os recursos, com qual prioridade. Se aquilo para você não é prioridade, realmente não vai ter. Você não vai ter porque você está destinando esse recurso para coisas outras que são prioritárias. No caso do governo federal, certamente prioridade é setor financeiro, com a rolagem da dívida e tudo mais, prioridade é Forças Armadas, até a justiça para um joguinho político com relação ao Supremo. Agora, não é educação, que aí a gente não precisa nem entrar em detalhes aqui, que são nacionalmente conhecidas as situações, que tem a Prefeitura de Belo Horizonte é a mesma coisa. Então, recursos disponíveis existem. A questão é que isso não é prioridade para a Prefeitura de Belo Horizonte. Áreas como a educação não é prioridade, e mesmo o aumento temporário nos gastos com saúde, ele está tapando um buraco com que ele está cortando dos outros lugares. Isso é inquestionável diante dos relatórios publicados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, em síntese, é isso. Não vou repetir as informações. O Laes está à disposição. Pesquisa não salva a pátria. O que salva os trabalhadores é a sua organização, sua mobilização, sua luta. E a pesquisa ela só é importante na medida que ela ajuda a convencer, ajuda a dar clareza dos caminhos que a gente tem que percorrer e, sobretudo, das mentiras que são ditas do outro lado, ou, às vezes, das meias-verdades, né? Às vezes não são mentiras, mas você pega a informação do jeito que você quer, divulga do jeito que você quer, de maneiras a ter uma visão distorcida do quadro geral da situação. A ideia nossa aqui é fazer um contraponto a isso. Então, espero que possa ter auxiliado, que as informações possam ter útil, e convido a todos a continuar acompanhando os materiais que são produzidos, tanto pelo Instituto, normalmente, quanto diretamente para o Sindirede, como esse boletim que a gente publica bimensalmente, atualizando em relação às informações do município, em relação à situação da Prefeitura de Belo Horizonte e dos deveres que ela tem para com a cidade e com os seus servidores, tá joia? Então, foi um prazer enorme, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Espero ter podido aí agregar e contribuir com os desafios, tarefas e lutas que vão estar dadas aqui para frente, que serão, sem dúvida, cada vez maiores. Não tem outro jeito. Então, muito obrigado.